Oi galera, tudo bom? Eu sou a Lili Café, arte educadora do Núcleo Planalto do Lar de Fátima, você já sabe. Tudo bem com você? Tá todo mundo saudável aí na sua casa? A gente tá chegando quase no final da quarentena, ó, mão limpinha, ainda de máscara, viu? Já já a gente vai poder estar junto. Tô com uma pulga atrás da orelha, né? Estava, porque eu resolvi fazer o vídeo. O que é uma pulga atrás da orelha, tia? Não, a tia não tem pulga, não. É uma expressão popular, isso. Lembra que o Augusto essa semana fez o jogo dos ditados populares? Não foi muito legal? Pois é. Na mesma onda do Augusto, eu venho conversar com você sobre esse tema muito gostoso, os ditados e expressões populares. Hoje nós vamos dar um passeio pelos ditos populares. Ditados, expressões, nomes populares são tesouros da nossa oralidade, da herança cultural de um povo e significam exemplos, bons conselhos expressados com certa dose de humor e ironia. Eles dão um recado, às vezes em forma de parábolas, usando o dialeto regional ou sentido figurado das palavras, comparando as situações. Muita coisa bacana. Hoje a gente vai desvendar a história de certas frases, de certas expressões, certo? Então deixe de 9 horas e deixa logo seu like, seu comentário, se inscreve no canal e vem para mais um Lar de Fátima na web. Cheio de 9 horas, é para você não ficar com o que a gente chamaria hoje de mimimi aí, ficar fazendo hora, não. Por que eu usei o termo 9 horas? Porque de primeiro, assim, no Brasil dos anos 20, antes, horário, cidadãos normais fazerem a social na rua, estarem por aí, por ali, conversando com amigos, né? Andando, era no máximo até as 9 horas da noite. Quem estivesse na rua depois das 9 horas da noite não era considerado uma pessoa direita decente, né? Quem estaria na rua depois das 9 horas eram os boêmios, né? Os que trabalhavam na noite, que não eram muito bem vistos, as pessoas jogadas na rua. Pois é, mesmo sendo homem. A mulher não devia nem estar na rua, né? Porque naquela época era horrível para as mulheres, mas enfim. Bom, é uma delícia falar os ditados, né? Escutar, chega a ser gostoso no ouvido da gente, não é verdade? Porque sempre lembra alguém mais velho, né? Que era cheio de soltar um ditadinho. Os ditados, as expressões populares, elas são imbuídas de cultura do sentido de sabedoria, sabe? Sabedoria dos mais antigos. Por quê? Porque são coisas históricas. E eu separei algumas curiosidades para você saber exatamente o que você está falando, E agora, que frase que você quer saber? Mas eu separei algumas ótimas para vocês. Lágrimas de crocodilo. Usamos essa expressão para definir alguém que não é muito sincera, assim, com as suas emoções, né? Tá fazendo drama, tá fazendo exagero. E por que fala? Porque o crocodilo, quando morde, pressiona suas glândulas lacrimais, tanto que ele começa a lacrimejar. Então, quem tá chorando lágrimas de crocodilo, tá querendo se fazer de vítima pra você, pra depois, ó, te dar uma mordida, tipo um golpe. Puxa-saco. Os puxa-sacos eram soldados de baixa patente, né, que eram designados para carregar os sacos de provimentos, de suprimentos para os superiores, quando tinham campanhas e viagens. E certo deles começavam a gostar dessa situação de submissão, porque eles ficavam mais próximos desses superiores do exército, capitão, general e tal, quem era superior, e eles achavam que eles poderiam obter uma promoção de patente, né, e aumentando na carreira. Então esses eram os puxa-sacos. Rodar a baiana. Tem uma história muito legal nesse ditado. No carnaval do começo do século, as cabrochas, as moças
das favelas iam desfilar. E elas sempre eram assediadas por muitos caras folgados, né, que vinham e beliscavam as nádegas delas. Então, o que acontecia? Os homens das comunidades iam desfilar do lado delas. E para ficar do lado delas, já que eles eram homens, os capoeiras, eles se vestiam de baiana, porque a saia da baiana é bem rodada e escondia o movimento das pernas para que eles não fossem presos, porque a capoeira era marginalizada. Então, cada vez que um folgado vinha se engraçar com uma moça que estava desfilando, uma baiana, que era um capoeira disfarçado, girava e dava uma pesada no folgado. A partir daí, rodar a baiana significa dar o troco, fazer escândalo, não deixar barato. Rodar a baiana. E você já escutou por aí alguma coisa assim que deu tão certo nervoso assim, alguém dizendo pra você e a cobra vai fumar? Sabe por que a cobra ia fumar? Bom, na Segunda Guerra Mundial, um jornalista, né, escreveu uma manchete, fez uma charge dizendo que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, o Brasil entrou com apenas 450 homens, mas eles serviram. E como afronte das forças, né, do exército, o símbolo da FEB era justamente uma cobra com cachimbo na boca, só para afrontar o jornalista, né? Ai, meu Deus, coisa de homem. E o cavalo da chuva, gente? Tirar o cavalo da chuva quer dizer o quê? Quer dizer desistir de algo, né? Por que se falava tirar? Da onde saiu de se tirar o cavalo da chuva? Bom, no Brasil pré-colonial, as pessoas vinham visitar normalmente, a maioria dos lugares eram longe, eram fazendas, um parente para casa do outro, uma visita importante, né? A maioria das pessoas iam a cavalo. Então, quando as pessoas iam, né, visitar, colocavam os cavalos presos na porta dos lugares. Sem delonga, ficava ali na porta. Quando o anfitrião, o dono da casa, bem recebia, queria que a visita se hospedasse na casa dele, ele pegava e falava assim: olha, tire o seu cavalo da chuva, quer dizer, recolha o cavalo para o estábulo ou para o lugar onde eles guardavam, para um lugar coberto, mais apropriado, porque você vai se demorar aqui, entendeu? Porque provavelmente você vai passar a noite, pousar, pernoitar, enfim. Encher o bucho. Naquela época se falava que encher o bucho não era engordar, nem colocar comida, tá? Encher o bucho era ficar rico, né? Só que o que era o bucho? Porque tem gente que pensa, né? Encher o bucho é comer. O que é encher o bucho? O bucho era um compartimento, no Brasil pré-colonial, das minas de ouro. Então, o que acontecia? Os mineiros, os escravos que eram mineiros, né? Eles colocavam o ouro no bucho, que era esse compartimento que ficava na parede, porque eles só iam sair de lá no fim do dia, quando terminasse o trabalho, né? Então, daí vem essa expressão encher o bucho, quer dizer, colocar bastante ouro, se encher eu vou ficar rico, entendeu? Né? Nesse mesmo caso das minas, que eram onde acontecia muita coisa, onde é um berço de ditados populares infinitos, normalmente um dia inteiro de mineração rendia cerca de 30 gramas de ouro, né? Só que tinha dia que não rendia, eles não conseguiam achar ouro. Muitos dias, cerca de 1/3 disso, então era 10 gramas. E daí veio aquele xingamento feio, mas que tem gente que pensa que é outra coisa, mas na realidade não é. Ô desgrama, não é desgrama, desgrama, tá se referindo a 10 gramas ou 10 gramas, entendeu? Ô dia ruim, só deu 10 gramas, só deu 10 gramas. Aí quando o escravo não rendia, né, ou em outros lugares também, porque também faziam isso com outros empregados, que eram praticamente escravos também, eles eram alimentados. Os escravos, os empregados que eram queridos, que tinham rendido no trabalho, ganhavam uma tigela cheia. Os empregados que eram considerados ineficientes, preguiçosos, que não rendiam nada, ganhavam só meio
tigela. Então daí veio a expressão, sabe, de incompetente quer dizer ou caboclo de meia tigela, ou sujeito de meia tigela, quer dizer que o cara não rendia, entendeu? Né? Você já ouviu alguém mandar alguém para os quintos dos infernos? Pois é, você acha que quinto dos infernos é um lugar, não é? Mas quintos dos infernos não é um lugar. Na realidade, o quinto dos infernos era o quê? O senhorzinho, patrãozinho que explorava o ouro, né? Ou a igreja, no caso, lá em algumas minas de Minas Gerais. Esse ouro seguia para ser vendido, pesado e taxado pela coroa portuguesa. A coroa portuguesa tinha direito a 20%. 20% era um quinto do valor. Então, os donos do ouro falavam, mas é o quinto dos infernos. Quer dizer assim, eu não gosto, mas eu tenho que dar esse bendito desse quinto para a coroa portuguesa. É o que estão me explorando, entendeu? São os impostos. Quando um pai queria achar um casamento para sua filha lá antigamente, a mocinha se apaixonava pelo rapaz e tal. O que a mamãe dela queria saber? Queria saber se ele era formado, se tinha fazenda, carro e tal, né? Tudo era meio no interesse. Não, meu bem, eles queriam saber se você tinha eira ou beira. Ou se você era um caboclo sem eira nem beira. Pois é. A eira, que aliás eu já vi várias lá em Santa Catarina, onde eu morei, a eira é um espaço onde se coloca os mantimentos para secar normalmente, onde se faz um procedimento, onde os cereais secam. Lá em Santa Catarina era como colocar café para secar na eira. Então a casa de uma pessoa que não precisava ser rica, mas assim, que tinha alguma posse, que conseguia comprar as coisas ou que tinha um pedaço de terra, tinha que ter uma eira. E beira, o que é beira? Eu vou colocar foto aí, ó. Beira era aquelas casas enfeitadas que a beiradinha, até hoje tem por aqui em Rio Preto, a beiradinha da casa, do telhado, tinha aquelas arabescos, aquelas coisas de madeira ou de gesso bem bonitas. Então, quando se queria dizer que a pessoa era muito pobre, que não tinha condições, se dizia sem eira e nem beira. E também tem algumas coisas muito assim peculiares, né? A gente tem coisas que a gente não vai saber direitinho do que é, mas, por exemplo, coisas regionais tipo oxente, vem de oi gente, né? Dizem que forró é a palavra forró, do ritmo gostosinho, forrozinho. Não é forró. Esse termo vem do inglês farwell, pois lá no Nordeste, mais precisamente em Pernambuco primeiro, vieram os engenheiros britânicos para compor as ferrovias lá do Nordeste. E eles promoviam bailes onde estava escrito, onde eles chamavam for all, quer dizer, bem-vindo todos, para todos. E os nativos acabavam falando forró. E forró, como ninguém sabia a tradução, acabou virando um termo para designar festa e baile no Nordeste. Mineiros veio o uai, né? Os ingleses, que também tiveram muita presença em Minas Gerais. Sim, vocês se lembram que eu falei que eles foram os engenheiros lá das ferrovias no Nordeste? Pois é, anos e anos de conquistas e explorações em todo o mundo, eles também eram especialistas em mineração. E isso fez com que eles viessem para Minas Gerais na época pré-colonial. A dificuldade de comunicação era muita, porque eles tinham que, tentar o português, e também para muitos africanos que também não falavam português corretamente, né? Então, eles ficavam o tempo todo perguntando why, que é por quê, quando eles não entendiam muita coisa. Então, eles ficavam confusos, era why. E aí, os nativos e os escravos começaram a imitar e saía why. E assim, a expressão why se popularizou lá em Minas Gerais. Dizem que o why so, que vem com so junto, seria de ricer, né? Porque, senhor... E aí, será que é verdade? Será que diz que me diz que... E aí? Bom, com esse vídeo eu inauguro o meu desafio, né? Não é o Juninho do Augusto, que foi muito legal. Eu quero ver vocês, meus aluninhos, ou pessoas aleatórias, não sei, reproduzirem em fotos ditados e expressões populares. Para dar o pontapé inicial na nossa brincadeira, eu chamei o professor Lucas de dança e o professor César de esportes
para reproduzir 2 ditados. Olha só que bacana. Agora vocês me dizem quais ditados que eles estão reproduzindo nas fotos. E também é a sua vez de reproduzir o seu ditado popular favorito. Vai ser muito legal, vamos fazer isso? É a nossa brincadeira de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu, como sempre, adorei. Achei muito bacana. E semana que vem eu te espero.